com toda essa bagagem, né, isso me traz sempre uma curiosidade de querer entender, de querer investigar as coisas e ver como é que as coisas podem também ser lá na frente, né? Então isso acho que abre muito assim o pensamento do pesquisador para ver que a gente não tem só o digital, ele não é feito só de telas. Sempre aquele balanço, né, do feedback dos usuários com os objetivos do negócio, né? Então vem muito assim dali essas demandas. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gomier. Estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um podcast que vai falar sobre design, inovação, negócios, pesquisa e pessoas. Nessa quarta temporada a gente está focando em pesquisa. A Tuia é um estúdio de design e pesquisa situado aqui em São Paulo. Esse episódio a gente vai falar com a Melissa Streck, ela é UX Research Lead na Dell. E ela atua em um time global com múltiplos produtos. Ela também tem mestrado e doutorado, então a gente vai falar um pouco da carreira acadêmica dela. Ela também é professora, mentora, tem uma pesquisa muito interessante sobre a geração 60+. E seja muito bem-vinda, Melissa. Olá, Gilmar, eu que agradeço o convite, estou mesmo muito animada em estar aqui com vocês. Acredito que a gente vai ter aí uma conversa bem interessante sobre diversos assuntos, né? Falando da minha atuação profissional na Dell, falando da minha pesquisa de doutorado com 60+, laboratórios que eu participei, né? Então acho que vai ser um papo bem bacana. Vai ser muito bom e é o primeiro episódio que a gente faz online, porque eu estou aqui em São Paulo e a Melissa está em Porto Alegre, então primeiro que a gente vai fazer via internet, né? Então, isso aí. Melissa, para a gente começar, eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho do que você está fazendo na Dell hoje. Legal. Bom, então eu sou Melissa, como o Gilmar comentou, né, eu sou gaúcha, o sotaque não nega. Atualmente trabalho na Dell, então lá eu lidero pesquisas com o usuário em um produto específico. Eu tenho meu doutorado em comunicação social, com pesquisa em ênfase em UX para 60+. Também sou professora e mentora no MBA da Unicenac, também professora em um MBA de UX, UI, design de produtos na Unicinos. Então tem uma atuação assim bem abrangente, né? Sempre gosto de dizer assim, eu tenho sempre um pezinho no mercado e um na academia, porque eu gosto de aplicar, de exercer a prática na minha profissão. Gosto muito estou sempre aprendendo também, sempre estudando, né? E tudo isso me dá muita vontade de contribuir, né, e ensinar. Então, por isso, né, eu faço essa atuação, assim, um mix de atividades. Também sou mãe, né, tenho uma menina de 11 anos e sou esportista amadora, gosto de correr e nadar nas horas vagas. Muito bom, muitos papéis. Muitos papéis, exato. Muita experiência, muito bom. Corrida eu não encaro, mas natação é o esporte que eu mais gosto, assim. Que legal. Eu adoro. E o papel de pai também tem do Joaquim, gosto muito. Dá bastante trabalho, mas é muito bom, né? É muito satisfatório, né? Sim. É muito bom. E, Melissa, você começou sua carreira, né? Bem influenciada ali pelos seus pais, né? Você começou ali mais na academia, você começou pesquisando ali interações digitais, bem no comecinho, né? Um bom tempo atrás. Como foi esse início e o que despertou seu interesse pela pesquisa? Perfeito. Aí temos uma ótima pergunta e eu vou meio que revelar a idade, né? Porque eu, na época da faculdade, acabei indo para pesquisa. Meus pais davam aula na universidade que eu me formei, né? Que foi a Unicinos, aqui do Rio Grande do Sul. Mas eu tive a oportunidade de ser bolsista PIBIC,
Na época eu não sabia muito bem o que isso significava, né? O que eu ia fazer depois com tudo isso. Mas eu acabei tendo essa primeira experiência com pesquisa, né? E a minha orientadora na época fazia uma pesquisa muito legal, assim, com as interações do digital, né? Então, os sites que tinha na época, era ali pelos anos 2000, mais ou menos, a gente verificava, assim, as diferentes possibilidades de interação. Que se podia fazer, né, através dos links. Então foi assim, foi o primeiro contato. Claro que depois disso, né, eu saí, eu fazia publicidade, propaganda, me formei, fui trabalhar em agências. Depois das agências, eu trabalhei no Terra, trabalhei na SAP. Então eu fiquei um bom tempo afastada da academia e só mais tarde que eu voltei, né? Que eu tive esse resgate, assim, agora eu vou fazer o mestrado, né? E depois acabei fazendo doutorado também. Mas claro que teve uma certa influência, né, de ver os meus pais no dia a dia, porque os dois, meu pai ainda exerce a profissão, minha mãe está aposentada agora, mas ela sempre tem um pezinho também na academia, né, quando convidam ela para algum congresso, alguma coisa, ela vai. Mas eu tive essa vivência dentro de casa, de ver eles, os dois professores, pesquisadores, sempre muito atuantes, né, e falando muito do ambiente acadêmico, da universidade. Então, assim, eu cresci, né, esse contexto, ele sempre foi muito forte para mim, né? Então, eu digo assim, a fruta nunca cai muito longe do pé, né? Apesar de eu ter escolhido fazer a minha jornada, fui, né, para mercado, para indústria, trabalhei. Eu acho que foi um momento assim também muito importante de ter feito, né, esse trajeto antes para poder ver exatamente onde eu me encaixava melhor, né? Onde a Melissa ali ela conseguiria o seu espaço, né? Então eu tive essas várias oportunidades, né? Depois quando fiz principalmente o doutorado, né? Aí as coisas começaram muitas coisas começaram a fazer mais sentido, né, para mim. Então eu vejo assim, eu com toda essa bagagem, né, isso me traz sempre uma curiosidade de querer entender, de querer investigar as coisas e ver como é que as coisas podem também ser lá na frente, né? A gente não vai fazer pesquisa só para o que vai acontecer no mês que vem, mas como que a gente pode pensar coisas além, né? E entender de forma também mais aprofundadas, né, as coisas. Então eu gosto muito disso, assim, de me aprofundar em determinados temas, né? Eu fiz o meu doutorado com 60 a mais ali, assim, gostei de entender bem os contextos, né, desse perfil, quais foram as histórias, né, das gerações, assim, com relação às tecnologias. Então eu gosto de ver esse todo, né, e o legal é que daí a gente consegue ter essa uma visão mais diferenciada de como que a gente pode também aplicar, né, todo esse conhecimento também no mercado e passar isso adiante para colegas da empresa, alunos, né, que é o principal, assim, desses meus casos, né, que eu compartilho. Então, eu vejo assim, não foi uma jornada linear, né? Eu não saí da faculdade, fui fazer o mestrado, depois o doutorado, e aí as coisas aconteceram. Não, eu fui primeiro, né, fazer toda uma atuação no mercado para depois, né, entrar na academia. Sim, é legal. Eu também fiz publicidade e propaganda. Eu fiz um PEBIC e ainda um pouco anterior que o seu, porque a minha pesquisa é interessante assim. Eu pesquisei como a mulher era retratada nos anúncios de automóveis da revista Veja nos últimos 20 anos de quando eu fiz. E aí, falando da idade, Ana, eu fiz em 96. Então, eu peguei de 76 a 96 como a mulher era retratada. Pesquisei 20 anos, né? Tinha mais de 1000 exemplares.
Uhum. E daí era um pouco de semiologia, semiótica, representação feminina, tinha muita coisa. Uhum. Quando eu terminei a faculdade eu queria fazer mestrado e tal, mas por questões financeiras mesmo não tinha possibilidade, né? Acabei indo trabalhar, também fui trabalhar em publicidade, depois que fui para arquitetura de informação, UX, aí foram caminhos similares que a gente Sim. levou. É que na época não tinha UX, ninguém, né, nem Não. existia, nem se falava disso. Eu comecei com HTML, né, então as coisas foram acontecendo através das agências, através né, das atuações. Né, é um Sim. caminho que a gente vai trilhando até a gente chegar nos dias de hoje, que a gente vê que também está mudando, né, uma profissão assim que vai se moldando muito com relação às tecnologias, né, que a gente tem. Sim. E Né? depois que você saiu da faculdade, aí você passou pelas agências, passou pelo Terra, pelo SAP, teve ali um pouco de mercado e depois você decidiu voltar para a academia de novo para fazer um mestrado e doutorado. Como foi essa experiência, a transição e a volta assim para a Uhum. academia? Então, é, foi nesse período, assim, quando eu estava atuando na SAP, eu acabei me desviando muito da minha área, né? Eu ali acabei entrando numa área de mais técnica, né? E eu, de repente, estava lá e não me via mais futuramente atuando com isso. Então, busquei algumas alternativas, busquei mercado, aí eu vi assim, o que disso aqui faz sentido, né? E ali foram reflexões, assim, o que eu vou fazer com isso, né? Eu vou buscar outra oportunidade mais ou menos parecida, talvez, né? Algo mais voltado para design, ou vou seguir, né, tentar um passo além. Né? Então, eu optei por fazer o doutorado, o mestrado, inicialmente. Nessa época também foi foi um momento assim bastante intenso de também pegar muito projeto como freelancer. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estava ali trabalhando no mestrado, eu fiquei atuando como freelancer e isso me enriqueceu assim, em termos de portfólio, de aprendizado. Então, querendo ou não, mesmo tendo saído do mercado, indo para a academia, né, eu nunca me desvinculei totalmente, né? Eu sempre segui fazendo alguma coisa, né? Tendo um tipo de atuação assim. E durante o doutorado, bom, aí eu tive uma pausa, né? Então, um spoiler assim, para vocês, né? No final do meu mestrado, eu tive a minha filha e fiquei um tempo com ela, né? Continuei fazendo os trabalhos como freelancer. E foi mais ou menos nesse período, quando ela tinha ali meio ano, meio, 6 meses, 8 meses mais ou menos, eu comecei a dar aula. Né? Na época eu fazia muito trabalho freelancer, como as coisas aconteciam assim meio que por acaso, sabe? Assim, não dá pra dizer por acaso, né? Mas não foi tanto por acaso. Porque eu fazia muito projeto com WordPress. E na época uma amiga disse, poxa vida, eu tô fazendo um projeto ajudando ela, e ela assim, poxa, tu podia dar aula de WordPress. Né? E aí eu, puxa, né, quem sabe, por que não? E aí eu montei um curso, foi o primeiro curso que eu montei, é, mandei para a SPM, tinha um ex-colega meu que coordenava os cursos na SPM, mandei para ele, e na primeira tentativa o curso saiu, né? Era um curso daqueles de férias, e ali eu comecei a ter esse gostinho de, puxa, é bacana, né, dar aula, eu posso ensinar as coisas que eu sei, né, e desse curso, depois saíram mais umas 3 edições, eu acho, né, na SPM, também fiz ele na Unicinos, e aí, né, segui nessa jornada, e logo em seguida, né, desse curso veio a pulguinha acadêmica de novo, né? Ela veio assim, agora, quem sabe, por que não fazer um doutorado, né? Pensar em um passo além.
E eu estava com a minha filha pequena ainda, né? Refleti muito assim, poxa, o que eu vou fazer? Vou ou não vou? Volto pro mercado? E aí tomei coragem e vamos lá, né? Fui fazer o doutorado. Acho que eu vejo assim como as coisas também, né? Tem um lado muito racional, mas acho que veio muito do instinto também, de que eu precisava fazer, e era o momento. E ali, então, eu comecei a fazer o doutorado na PUC em 2016 e eu tive muita sorte, tanto com o meu orientador como pelo tipo de pesquisa que a gente fazia. Então, ali, de novo, eu consegui vincular a pesquisa com o mercado. Durante o doutorado, eu tive uma bolsa, um projeto da Globo.com. Então, paralelo à minha pesquisa acadêmica, né, eu fui fazendo participando das pesquisas do laboratório, do Bilab. E ali me enriqueceu muito, assim, ali eu vi como era interessante, como era bom, como era gostoso aquilo de fazer a pesquisa, né, e também poder aplicar as coisas, né, e poder fazer conceitos, passar toda aquela parte de inovação, assim. Então foi um período muito enriquecedor mesmo, né, muito bacana, assim, que me abriu muitas portas. Dali também veio a metodologia para fazer a minha tese de doutorado, né, com uns 60 a mais. Então, Muito legal. e assim, essa jornada. É bem legal porque você consegue transitar bem em academia, entre academia e mercado. Já falei com várias convidadas assim, mas quando a gente vê é um pouco exceção, né? Porque no Brasil tem um pouco assim, academia parece que é aquilo que não vai ser prático, usado, e mercado é o dia a dia. E é muito legal assim quando você consegue combinar os dois e transitar bem entre os dois, né? Uhum, perfeito. E, e Melissa, você também durante e após o seu doutorado, você trabalhou em parques tecnológicos de universidades. E aí, como você já falou um pouco, né? Você trabalhou para a Globo e também para a HP em projetos de comando produtos, né? De comandos por voz, realidade aumentada, realidade virtual. Como esses tipos de projetos diferentes, né, ajudaram a moldar a sua visão de pesquisa em UX? Uhum. Essa é uma ótima pergunta. Eu gosto muito desse tópico, né? Como eu atuei durante os 4 anos do doutorado, foram pesquisas para a Globo, né? Então a gente tinha diferentes tipos de interface ali, a gente pesquisava. E ali o bacana que aconteceu depois no outro laboratório também na PUC. O primeiro foi o Bilab, né, do laboratório da FAMECOS, da Faculdade de Comunicação, dentro do Tecnopuc, e o segundo foi o CriaLab, é um laboratório de criatividade que tem ali no Tecnopuc. Então, em ambos, assim, quando a gente ia fazer uma pesquisa com diferentes tipos de interface, tinha que ser muito criativo, né, na metodologia, pensar assim, e, claro, entender o tipo de pesquisa, né, se está fazendo... Em geral, eram momentos mais de discovery, de conceitos, né, que você tinha que fazer. Então, bolar, muitas vezes, uma metodologia, né, não era simplesmente, temos algo pronto, vamos ali testar com o usuário. Né? Isso também acontecia, mas a gente estava ainda em momentos muito anteriores, assim, de ter que bolar o que a gente pode fazer, né, de diferente para oferecer uma experiência com esse determinado tipo de tecnologia. Então, isso acho que abre muito, assim, o pensamento do pesquisador para ver que a gente não tem só... O digital, ele não é feito só de telas. O digital, ele contempla muitas outras coisas. E a gente está agora também nesse momento de muita transição, de muitas mudanças, né, com inteligência artificial. Se fala assim, como é que vão ser os computadores lá no futuro, o que a gente vai ter
de tecnologias, né? E daqui a pouco a gente não sabe se a gente ainda vai ter interfaces e tudo mais. Então, acho que esse foi assim, um momento em que, claro, interfaces, né, as digitais, as telas eram muito consolidadas, mas ali a gente já estava, né, começando a explorar outros tipos, como voz, como interface, realidade aumentada, realidade mista, realidade virtual, enfim, os tipos de outras realidades, né, que a gente poderia ter. Conexões remotas também, né, explorar como que a gente poderia utilizar essas tecnologias, né, são usuários muito específicos, né, de algumas. Então, assim, o grande desafio nesses momentos é tu ser criativo, né, tu ter uma equipe que também conversa, que consiga bolar como fazer uma pesquisa, né, bem diferenciada, algo que realmente vai trazer os insights, né, para a inovação, né, do que a gente pretende fazer depois. Então, além de, claro, pensar bem na questão das perguntas, assim, acho que a criatividade nas formas, né, nos métodos que a gente pode explorar para a gente poder fazer uma pesquisa bem feita, uma pesquisa relevante, né, uma pesquisa que não fique no óbvio, mas que consiga trazer algum tipo de inovação também. Sim, é bem interessante quando você vai fazer uma pesquisa em inovação, principalmente equipamento, device ou tipos de interface diferentes, porque não é o que existe. Então você tem que pensar, né, como aplicar ali, como simular, porque às vezes você pode não ter o produto pronto, né, você tem que simular. E principalmente como não enviesar, né? Porque dependendo como for, em tese você vai entregar como funciona. E, na verdade, Exato. você quer entender se a pessoa entende como funciona, né? Se tá Uhum. claro para ela, né? Exatamente, é uma coisa que não existe ainda, né? Acho que é entender se aquilo ali vai fazer sentido ou não, né? Para aquela pessoa ali, e deixar ela explorar. É, porque, assim, eu cheguei... a tua e a gente ainda não trabalhar com inovação tão nesse alto sentido, mas eu lembro das primeiros testes que a gente fazia com um aplicativo ou com o celular. Quando estava lançando o celular, primeiro quando não tinha até o smartphone, quando era celular mesmo. Então, era, de certa forma, um desafio. Depois, quando começou o smartphone, que você não tinha um software para gravar a navegação no smartphone, né? E Uhum. depois começou a ter o primeiro software que eu lembro, que era o Lookback, era muito pesado, era caro também, era muito pesado, você não tinha garantia se estava gravando ou não, então sempre você ficava naquela coisa ali, né? Ah, acho que está gravando, sei que lá, vamos lá. Hoje é tudo muito fácil, né? Você Pois tem um é. Waze, você tem tudo, é muito simples. Eu acho que hoje o desafio talvez é testar uma interface de IA ou algo nesse sentido, porque a tecnologia Uhum. já evoluiu muito, né? Sim, tem as possibilidades, né, para testar e para fazer a pesquisa. É muito do que tu vai ter ali de objeto para ser, né, o objeto da tua pesquisa mesmo. Sim. O tema do seu doutorado foi você pesquisou sobre UX para geração 60 mais, né? Você pode contar para a gente por que e como você definiu esse tema e quais os desdobramentos que teve, né, essa sua tese e o impacto que teve na sua carreira, né? Porque até hoje você acaba trabalhando, pesquisando e falando sobre esse assunto, né? Uhum, perfeito. Bom, então o tema ele veio com foram algumas combinações assim. Por um lado, como comentei antes, né, eu usei a metodologia do laboratório do Bilab. Foi uma metodologia em que a gente coletou, teve alguns usuários participaram como voluntários, né, usando um celular em que a gente coletava algumas informações de comportamento geral. E esse era um perfil de millennials, né? E aí, a partir disso, eu
vendo, né, os comportamentos de uso dos meus pais, que na época tinham ali perto, acho que quase 70 anos, né, eu comecei a observar e pensar, poxa, né, eu vi assim, eles têm dificuldades, né, aí começou a me dar alguns insights, assim, que seria interessante fazer um comparativo, né, de como que as gerações mais novas usam e como que né, comparando com as gerações mais velhas, com os 60 a mais. E aí eu usei esse mesmo método, né? Então eu fiz uma coleta de dados com os participantes, 60 a mais, que aí que tudo começou, né? E também eu já tinha minha filha pequena em casa, né? Então eu via assim, né, as coisas de gerações me pegava muito, né? Porque eu via ela usando quando ela usava tela, né? Porque o acesso sempre foi muito restrito, mas ela tinha assim uma facilidade muito grande. Né, e aí eu vi meus pais com uma certa dificuldade, e aí eu já tinha, né, aqueles dados da nossa pesquisa lá. Então foi muito interessante assim, conseguir comparar, né, ver as primeiras quantidades de aplicativos que cada geração usava, né, depois os tempos que cada um ficava nos aplicativos, para que eles usavam, né, os tipos de aplicativos mais usados também. Essa pesquisa ela foi feita entre 2016 até eu concluí ela em 2019. Aí começam os desdobramentos, porque o que aconteceu, né? 2019, 2020, eu defendi a tese em fevereiro, dia 27 de fevereiro, e umas semanas depois estourou a pandemia aqui no Brasil, né? E aí veio todo aquela questão do isolamento, dos idosos em casa, muitas vezes sem conseguirem se comunicar, porque eles não sabiam usar alguma coisa do celular ou precisavam comprar comida, não sabiam mexer, né, nos aplicativos. E aí a tese, assim, todo o meu trabalho, né, o assunto da minha tese já estava em voga, né, e ela acabou ganhando uma visibilidade. Antes da pandemia, eu tive um convite para palestrar na RBS, eu não tinha nem defendido a tese ainda, mas parecia já que era estamos antecipando algumas coisas, né, ali, porque dei essa palestra, né, falando dos 60 a mais, e aí depois desse interesse, assim, em verificar como melhorar, otimizar os aplicativos, os sites para os 60 a mais, isso expandiu de uma forma exponencial, né? Então, aquele período lá foi assim, você recebia muito convite para palestrar, para participar de desenvolvendo, fazer consultorias, né? Enfim, acabei também criando cursos a partir disso. Tive também nesse momento da pandemia oportunidades de participar de programas de startup, porque durante o doutorado, porque a gente teve um programa na própria faculdade para abrir isso, para tentar uma spin-off, né? Então participei desse programa, já tinha elaborado, assim, começado a elaborar, né, um projeto do que eu poderia fazer. Depois segui em programas de aceleração de startup por um tempo, mas o desdobramento no fim acabou sendo que eu transformei isso, né, em conjunto de consultorias, né? Então era procurada para essas coisas, né? Fazer pesquisas com esse público, palestras, né? Os talks sobre o assunto. Então acabou sendo esse assim o grande desdobramento, né? A resultante. E que mais ali também mentorias hoje, né? Eu tenho as mentorias na Unicenac, onde os alunos desenvolvem projetos, né? Então a gente tem lá 4 MBAs
E os alunos 4 MBAs formam grupos multidisciplinares, né, e a gente incentiva eles, então, para que eles também criem um produto inovador. E desses projetos, saem projetos voltados para 60 mais. A gente tem um agora, que é o Aguia, que está incubado aqui no Lab FEComércio, né, que eu dei durante uma das minhas aulas, né, nasceu tem um assistente virtual, né? Então eles criaram, o Agnaldo nasceu nas aulas de UX que eu dava para eles ali. A gente trabalhava bastante essa questão de 60 a mais, né? Então eu trabalho muito esse tema também nas minhas mentorias, não só na Unisenac, mas fora também. Muito legal. Então, sempre tem, foi até... A gente se conheceu na UXConf quando foi 2024, né? 2023. Que você fez a palestra sobre gerações, né? Que você colocou a diferença. E eu fiz a palestra da pesquisa da Tuya, né? Que era como a terceira idade usa a internet. Exatamente, eu lembro, eram as duas que se conversavam. E é muito... Na pesquisa, por que a gente fez a pesquisa, né? Também porque a gente tem uma pessoa que se senta mais na equipe, que é a Silvia, é a nossa recrutadora para a pesquisa. E a gente percebe no dia a dia, assim, ela tem um letramento digital bom, ela tem smartphone, tem notebook, tem tudo. Mas, assim... Por questão da idade, né, tem um gap de profundidade de como usa, que usa. Então, aí a gente começou a reparar e fomos lá. Aí fizemos entrevista com 20 idosos, de 60, 90 anos. Muito diferente quem era heavy user, quem não era. E aí a gente foi tentar falar com a empresa. Tipo, as empresas sabiam que tinha o público, mas... não faziam para o público, não pesquisavam o público, tem muito disso, né? Porque a nossa pirâmide ali demográfica está mudando muito rápido, então a gente está envelhecendo muito rápido. E até no digital, né? Isso, acho que em tudo, né? No Brasil a gente não está preparado para essa mudança, né? É fato. Não, passo que a população está envelhecendo, né? A nossa pirâmide está invertendo. Aí tem o outro lado das tecnologias também. As tecnologias estão acelerando de uma forma assim, exponencial. É difícil de acompanhar, vejo até para as gerações mais novas, muitas vezes não consegue acompanhar tudo que vem, ainda mais gente que trabalha com tecnologia, né? Porque todo dia tem uma novidade, todo dia tem uma ferramenta nova, né? Então tem que ali aquele FOMO, né? De o que aconteceu, então tem que, querendo ou não, né? Tá a par, tá por dentro do que está acontecendo. Então, imagina, né, quem não é da área de tecnologia e ainda, né, tem uma idade mais avançada, acaba ficando muito para fora, acaba dando essa divisão digital muito grande. Sim. E agora falando na sua atuação na Dell, então você atua como UX Research Lead na Dell, uma empresa global, né? Então tem um time global, são múltiplos produtos, né? Físicos, digitais, diferentes estruturas organizacionais. Como é liderar pesquisa no dia a dia num ambiente tão complexo como esse? Essa é uma ótima pergunta. E vamos lá. Assim, a Dell, né, empresas grandes como a Dell, são um mundo, né? A gente tem muita coisa acontecendo lá dentro. Mas a gente não cuida de tudo, né? Eu, Melissa, sou pesquisadora lá, mas eu pego só um pedacinho, né? Então, eu tenho um produto específico onde eu atuo, não atuo sozinha, né? Tem toda uma equipe lá de designers, então cada subproduto, né, desse onde eu estou agora tem um design lead e tem outros designers também atuando. Eu estou como pesquisadora dedicada,
né? Então, eu interajo muito com todos os designers ali do time quando eles têm alguma demanda de pesquisa, né? Ou quando a gente enxerga alguma oportunidade, a gente vai lá e atua. E são diferentes pesquisas também, tem diferentes tipos de pesquisa. Mais comum, é claro, a gente vai fazer teste de usabilidade, né? Produto digital é uma empresa que está em constante com constante olhar assim na questão de como que os usuários estão usando, como é que, né, e tem os produtos também, né, muitas coisas novas, então as coisas são muito vivas lá dentro, né? Então a gente sempre que muda e as coisas mudam com certa frequência, assim, os produtos, claro, os mais usados, né? Tudo é daí testado, né? Você faz conceitos de design e aí a gente vai lá e testa com usuários, né? Então a gente tem alguns grupos de usuários dos tipos, né? Então a gente vai e já tem assim o foco, né, do que precisa ser testado e para quem. Mas é complexo, assim, deixa eu dizer que tentar entender tudo que existe, né? Sempre tem esse desafio, mas é bacana. Imagina, porque a complexidade é gigante em todos os sentidos, né? De time, de língua, de projeto, de produto, de tudo, né? Exato, tem o idioma também, ali é tudo, quase tudo em inglês. O meu time praticamente todo de fora. Imagino. E você já atuou em pesquisas dentro de hospitais, em mapeamento de jornadas de pacientes, né? Quais cuidados você teve e quais adaptações metodológicas você precisou fazer para esse tipo de projeto? Porque, de certa forma, é um projeto que ele é diferente e você precisa ter um preparo e um cuidado muito maior do que testar uma telinha ou algo assim, né? Com certeza. Esse foi um projeto que a gente fez no Tecnopuc, no CriaLab, né? Então, ali a gente estava mapeando a jornada de pacientes com câncer de próstata na época, né? Então, identificar assim, desde o momento que o paciente recebia o diagnóstico até o momento que ele recebia a alta, né? Então, assim, era muito complexo, entendeu? Por um lado, a gente tinha que entender todas as dificuldades que o paciente tinha. Acho que ali um cuidado muito grande, assim, os momentos, vai falar com o paciente. Eu cheguei a fazer as entrevistas com pacientes, eu participei de várias dinâmicas com equipes dos hospitais, dentro até dos hospitais também, mas com o paciente bem delicado, né? Entender o momento que tu vai falar com ele para coletar essas informações, muitas vezes informações muito sensíveis. E dentro dos hospitais também, né? Conversar com as equipes, ver assim. Então, não, foge da tela, né? A gente não está ali pensando especificamente numa solução, né, digital, algo inovador, é mais o processo, né, o design de serviços mesmo. Então é bastante diferente, assim, é bem desafiador, né, fazer esse tipo de pesquisa, mas sempre bacana também. Assim, foi uma oportunidade muito legal, né, de ver, de poder participar, né, desse processo de primeiro entender, né, essa jornada e pensar como que ela poderia ser otimizada depois para os pacientes. Sim. Imagino, a gente fez um projeto que não era dentro do hospital, mas era com médicos intensivistas, que são médicos de UTI, né? E o desafio era primeiro recrutar e encontrar esses médicos e depois acho que um outro era a disponibilidade deles, porque eles não têm uma rotina tão previsível, né? E, de certa forma, eles têm um horário de entrada,
mas às vezes eles podem estar atendendo um paciente que tem uma piora muito grande ou falece. Sim. Foi um tipo de projeto bem... A gente, na época a gente ainda fazia presencial, era um pouco antes da pandemia. A gente geralmente aplicava em café do lado do hospital ou dentro do hospital, porque era onde era mais fácil chegar neles, né? Claro. Ah, que interessante isso. Sim, Diferente, né? E cada um com uma história também, né? Então não tinha assim como identificar o padrão, né? sim, era bem assim, porque geralmente antes do presencial, antes da pandemia, né, a gente aplicava muito teste ou entrevista aqui em São Paulo. Era comum a gente aplicar em Starbucks ou café, que aqui tem muito, né? Mas é um local em tese mais seguro, né? Todo mundo conhece. Mas nesse caso a gente tinha que ir até próximo de onde a pessoa estava, né? Porque dependendo do... A gente já teve cliente que falava, não, chama o pessoal para testar aqui no meu escritório. Não pode, né? É Vai chamar complicado no daí. escritório da empresa, o cliente vai falar mal, vai ficar muito Sim, enviesado, né? com certeza. E essa Olha só. gente teve que ir, assim. E, Sim. Melissa, agora falando sobre academia e formação, né? Você é professora e mentora em UX, né? E você também falou que a Dell também tem um programa de estágio com universidades gaúchas, né? Como essa vivência de formar profissionais para o mercado influencia na sua forma de aplicar a pesquisa no mercado mesmo, né? Uhum. Então vamos lá, eu vou contar um pouquinho da história. Antes mesmo de eu entrar na Dell, bom, comecei a dar aula mais ou menos ali por 2015, né? Então ali eram cursos de extensão e a partir dali eu fui indo para cursos de especialização, MBAs. E na época da pandemia, como eu já dava aula na Unicinos, me chamaram para ministrar umas disciplinas num curso que seria um projeto de estágios, uma parceria com a Dell, né, entre a Unicinos e Dell. Hoje se chama Product Design Academy. Então, ali eu comecei a dar aula, né, eu dava aula de prototipagem, usabilidade, e esses alunos em paralelo a essa formação, eles já começavam a atuar com o estágio dentro da Dell. Né? Então, hoje a gente está na 8ª turma, eu fui professora de 5 turmas até 2023. Tenho assim, uma satisfação em dizer que vários dos meus alunos hoje são meus colegas, né? Então eles já estavam atuando lá, depois eu entrei. E é muito bacana, assim, de ver, né, essa oportunidade, né, que eles para ali, né, uma oportunidade bem única, bem específica, assim, de tu entrar já, fazer uma formação, né, atuando numa multinacional, com equipes globais, né, com projetos muito complexos, assim, é uma troca também, né, então eu vejo assim, nós designers mais seniors, a gente tem eu digo assim, não só na Dell, mas acho que essa responsabilidade também de trocar muito com esses profissionais mais jovens que estão entrando no mercado, né, que estão ainda no processo de aprender, né, quais são as melhores formas de fazer pesquisa ou mesmo que seja, né, fazer o design, de como interagir com stakeholders, como fazer apresentações, enfim.
Então, é uma troca, assim, é uma vivência, né? Então, muitos ali eu acabei acompanhando, né? Uns eu entrei durante, né, a jornada também na Dell. E fora da Dell também, né? Eu recebo muitos... Sou sempre de braços abertos, né? Então, eu recebo muita gente assim que quero migrar para UX, eu queria dicas, né? Como é que eu posso fazer, como começar, né? Como eu tenho essa vivência assim de dar essas aulas, né, de estar muito em contato com alunos, acho que isso também acabou, né, aproximando mais. Hoje também, né, junto com tudo isso, agora estou lembrando que esse final de semana até a gente teve um meetup do IDF, então eu lidero aqui o IDF de Porto Alegre, co-liderando, né, porque agora tem a Valesca também que está coliderando comigo. E ali é bem interessante também que a gente teve muita gente mais nova, né, que estava buscando essas relações, assim, tentando entender como se posicionar melhor no mercado, né, como entrar na pesquisa, quais são os caminhos. Né. Então é muito bacana, assim, a gente que já tem essa vivência, né, essa jornada, que já passou por muita coisa. Claro que não tem uma receita de bolo, né, infelizmente eu não posso dizer, olha, faz isso e aquilo que vai dar tudo certo. Não existe. Né? Acho que o caminho é muito de cada um, né, das oportunidades que aparecem, das oportunidades que a gente cria também. Mas eu vejo assim, é sempre uma troca, né? Muito legal, tanto dentro da empresa ali, de poder criar junto, a gente está sempre aprendendo, né? Eles aprendem com a gente também aprende com os mais jovens, né? Quem está entrando. Então acho que é muito enriquecedor isso. Sim, eu vejo isso também porque, de certa forma, né, quando a gente trabalha com pessoas mais jovens, a gente pode ensinar a experiência e a gente aprende como eles veem e vivem o mundo, que é muito diferente da gente, né? Perfeito, é isso mesmo. E agora, a gente está caminhando para o encerramento, quais conselhos você daria para as pessoas que querem seguir carreira em UX Research e em contextos globais e complexos como você atua hoje? Bom, vamos lá. Conselhos, como eu falei, não existe uma receita de bolo, né? Cada pessoa vai ter uma jornada única, mas algumas coisas, né, que a gente pode fazer ajudam muito. Né? Então, primeiro a gente estar inteirado das tendências tecnológicas, tendências de design, a gente está ali estudando, né? Interessado. Acho que interesse é a chave para tudo, né? Interessado em oportunidades, interessado em saber o que tem, para onde que o mercado está indo. Hoje a gente tem, né, todas essas tecnologias também, a gente tem as IAs, né, aí acelerando muita coisa, então a gente não precisa ser especialista em tudo, né, mas a gente precisa pelo menos tapar do que está acontecendo, quais são as principais tecnologias, né, e como elas estão impactando esse mercado. Entender essas mudanças, entender que, né, a IA ela não vai te substituir, mas tu vai trabalhar com ela, né? Então não adianta tu lutar contra ela, porque ela vai estar ali, tu vai ter que aprender alguma coisa para tu poder usar ela no teu dia a dia. Ela vai estar atuando contigo, vai estar co-criando, vai estar fazendo coisas junto contigo. Então isso é muito importante, assim, a gente ter em mente, né? Networking também, participar a gente tem tantas comunidades, tem tantos eventos, né? Tá sempre presente de alguma forma, isso ajuda muito, né? Então aí é uma oportunidade de conhecer pessoas, de trocar, de conhecer como as pessoas, cada um fez a sua jornada, né? Assim, como a gente falou, né, Gilmar, a gente veio lá da publicidade, não tinha nenhum curso de UX, e a gente foi trilhando esse caminho, né? Então, assim como nós, vários outros profissionais hoje vieram de áreas muito distintas,
né? E a gente está aqui, né? Trabalhando no mesmo contexto, né? De experiência do usuário com as tecnologias, né? Mas entender assim como é que foram essas histórias que caminhos, né, que foram trilhados, apesar de que os caminhos hoje vão ser, claro, diferentes, mas entender que não é uma única formação, muitas vezes, que vai te levar lá, né, às vezes a gente tem que ir buscando, né, construindo, a gente vai pegar um tijolinho aqui, vai fazer um curso e depois tu vai achar outras coisas complementares, daqui a pouco tu acha um outro curso maior, vai lá, faz, né, e assim tu vai trilhando essa jornada. Importante também, né, manter um portfólio mesmo para pesquisa, assim, o que tu já fez de pesquisa, e quem não tem, a minha dica é façam algo fictício, muitas vezes para começar. Eu também comecei assim, né? Na época da publicidade já fazia anúncios fictícios e depois quando eu comecei a trabalhar com lá, né, não era nem UX, a gente fazia HTML, fazia site em HTML, também fazia a mesma coisa, né, a mesma coisa com WordPress também, né, então eu ia lá e criava, e aí tu conta uma história, não só faz a tela, né, ou a interface, mas também conta uma história daquilo aí, porque tu fez, coloca ali, te faz aplica um testezinho, né, e aí tu elabora um pouquinho mais e mostra porque aquela tua ideia ali, ela tem valor, né? Então, isso é muito importante, assim, manter, né, o portfólio, o currículo sempre atualizado, sempre vale. Sim, ótimas dicas. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, então eu estou bem atuante no LinkedIn, Melissa Streck, e também no Instagram, melissa.streck. Muito bom. Então, muito obrigado, Melissa. Muito obrigado pelo seu tempo, a sua participação daí de Porto Alegre, né, aqui, direto via Eu, YouTube. Hoje, Mário, eu que te agradeço. Foi muito bom, né? Foi excelente estar aqui contigo, com a nossa audiência aqui, trocando um pouco da minha experiência e podendo compartilhar, né, um pouco da minha jornada e do que eu já vivenciei, das pesquisas também foi especial. Muito obrigada. De nada, foi um episódio muito bom. Também quero agradecer a quem está assistindo ou ouvindo até agora. Para quem quiser acompanhar os próximos episódios, é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e a Tuia nas redes sociais. E quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho, os projetos da Tuia, é só acessar o nosso site tuia.design. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.